Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas abriu um espaço para o debate ambiental que vai além da preservação, a proteção das abelhas sem ferrão, espécies nativas e essenciais para o equilíbrio ecológico. A proposta discutida por vereadores e especialistas busca conciliar cuidado com o meio ambiente e segurança da população. Por iniciativa do presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, a Câmara Municipal de Campinas debateu sobre a lei que trata a proteção das abelhas sem ferrão, espécies nativas e fundamentais para o meio ambiente. A discussão aconteceu durante a primeira parte da 18ª reunião ordinária de 2026. As abelhas nativas sem ferrão, elas respondem por 80% da produção de alimentos, né, na nossa sociedade. São Paulo concentra a maior quantidade de espécies de abelhas nativas do nosso patrimônio genético nacional. Campinas também tem muitas delas. Então a ideia de criar essa lei de proteção às abelhas sem ferrão, primeiro é isso, é proteger, nós precisamos dela. Osmar Mosca, que é extensionista da CAT, inclusive, ele participou da reunião, ele disse a principal forma de proteger as abelhas é fazendo-as conhecidas. Ou seja, a sociedade precisa conhecer as abelhas, a importância que elas têm. E eliminar o medo, porque a abelha sem ferrão não faz nenhum mal, pelo contrário, só faz bem. A lei, que conta com coautoria do vereador Ailton da Farmácia, estabelece que, em casos de colmeias instaladas em locais inadequados, o resgate deve ser feito por profissionais habilitados, evitando a eliminação das abelhas. A proposta busca conciliar a preservação ambiental com a segurança da população. Então, há uma característica marcante das abelhas. E a sua organização em sociedade, um trabalho formidável. Sabe que eu percebo, presidente Rossini, especialmente nos bairros mais humildes aqui da nossa cidade. Praticamente acabou aquela história de colocar fogo em enxames de abelha. E é isso que deve, e a nossa lei se deve à conscientização. Essas abelhas precisam ser removidas e não destruídas, mortas, que eu digo. Então, devemos proteger o meio ambiente de populares das abelhas sem ferrão. O debate contou com a participação de especialistas como o engenheiro agrônomo Osmar Mosca e o gestor ambiental Rodrigo Pires, que reforçaram a importância da conscientização sobre a preservação das abelhas. Nós precisamos nos empenhar para que as escolas de Campinas, a começar, por exemplo, pelas municipais, né, a direção da escola, a associação de pais e mestres, enfim, a coordenação pedagógica se sinta fortalecida no sentido de elas poderem implantar ali os meliponários, né? Porque a criança que conhece uma abelha sem ferrão, convive com ela, prova do melzinho dela ali, direto da própria colônia, né? Aprende a respeitá-la através do vislumbre que se dá pela maravilhosa harmonia que elas trazem ali para o ambiente, né? Então, ela jamais vai esquecer para o resto da vida dela, né? E quando a gente está falando de proteção de abelha, a gente está falando de proteção de floresta, de proteção de fauna silvestre, de produção de água, de produção de alimentos. Então, mesmo quando ela incomoda um pouquinho a gente, gruda no cabelo, e tem gente que fica incomodada por isso, a gente tem que lembrar que esses insetos eles têm uma importância vital para a sobrevivência da nossa espécie do planeta. A gente segue com o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, porque ele protocolou um projeto de lei para instituir em Campinas a Semana da Força Expedicionária Brasileira. 5 de maio é o Dia Nacional do Expedicionário, data dedicada a honrar os soldados brasileiros. E 8 de maio, o Dia da Vitória, que marca o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa em 1945, celebrando a rendição alemã e o papel decisivo da Semana da Força Expedicionária Brasileira.
Por este motivo, o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini, quer instituir a Semana da Força Expedicionária Brasileira no calendário oficial de eventos do município de Campinas, a ser realizado anualmente entre os dias 2 e 8 de maio. Muitos campineiros integraram a Força Expedicionária Brasileira, que mandaram os pracinhas para lutar na Itália, para combater o nazifascismo naquele momento. E o dia 8 de maio é o dia da tomada do Monte Castelo, é chamado Dia da Vitória. Então, a associação tem realizado anualmente ações durante esse período para relembrar a história, para divulgar, para reconhecer, homenagear os nossos combatentes, né? Que muitos morreram, mas muitos voltaram e têm que ser lembrados por esse feito, por esse ato heróico. Então nós decidimos aquilo que estava sendo feito informalmente que fosse oficializado. Então a ideia de instituir no calendário como lei é para valorizar essa iniciativa e manter viva, né, a memória de uma parte da história do mundo em que o Brasil participou e que Campinas fez presente através dos nossos pracinhas. A participação brasileira teve grande destaque no momento final da vitória da Segunda Guerra Mundial, quando enviou cerca de 25 mil soldados, o que consolidou a força do país. O Brasil teve esse papel importante e é interessante que às vezes na Itália, nessas cidades, né, o reconhecimento é muito maior, né? Na verdade, esse apoio dado, essa iniciativa feita pelos expedicionários brasileiros ajudou sim na solução da guerra lá na época e fazer com que aquela população pudesse se sentir protegida. Eles têm muito carinho, muito reconhecimento, muita gratidão pelos brasileiros que participaram desse esforço de guerra e nós aqui temos que reconhecer também, valorizar a memória, né, desses que foram heróis brasileiros naquele momento histórico. No Dia Nacional de Combate ao Bullying, Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes discute o tema e formas de enfrentamento ao bullying nas escolas. A Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes da Câmara Municipal de Campinas, que tem como presidente a vereadora Débora Palermo, realizou a primeira reunião no Dia Nacional de Combate ao Bullying para debater o tema. Essa história de que é mimimi, que é brincadeira, não é brincadeira, né? Eu acho que não é mimimi, não é brincadeira e é um mal terrível que nós temos que combater todos os dias, de forma pontual e sistemática. O crescimento preocupante dos casos de bullying, sobretudo no ambiente escolar, foi o assunto principal do encontro, que contou com convidados. Hoje nós não falamos que crime é só roubar e matar, né? A forma como eu me relaciono com o outro é crime, né? Determina se isso é crime ou não. Eu tenho lido bastante sobre o significado de respeito, né, de dignidade da pessoa humana, em contextos culturais, em contextos sociais, de todas as tribos, povos, raças, religiões, crenças. E tudo se resume em todas as línguas, em amor ao próximo, em não fazer com o outro o que eu não quero que seja feito comigo. O objetivo foi promover o debate qualificado sobre as consequências e discutir estratégias eficazes de enfrentamento e prevenção ao bullying. O bullying ele não é brincadeira de criança, né? Mas ela começa brincando com um adulto. Começa com a gente fazendo brincadeira entre nós e as nossas crianças ao redor assistindo às nossas brincadeiras e muitas vezes de mau gosto. Então, não é brincadeira. E aí, definindo esse grande inimigo, né? E o que é e o que não é bullying. Todos os espaços onde nós estamos presentes, a gente tem assim, o pessoal do bullying está aí, olha, isso é bullying. Entende como que a gente já banaliza um tema que é muito sério? Não é a minha presença que vai determinar se é bullying ou não. Os impactos da crise internacional sobre o preço dos combustíveis no Brasil foi tema de um debate público aqui na Câmara Municipal, promovido pela vereadora Fernanda Souto, que reuniu especialistas para discutir este assunto.
A vereadora Fernanda Souto promoveu um debate público na Câmara Municipal para discutir os impactos da crise internacional sobre o preço dos combustíveis. Participaram do encontro o professor José Augusto Ruas, doutor em Teoria Econômica pela Unicamp, e Cloviomar Cararini, técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Também estiveram presentes representantes do Sindipetro, Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo, do Simpospetro, Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis de Campinas e Região, e da RECAP, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas. Bom, nós já fizemos uma primeira atividade que também contou com a participação dos companheiros do Sindipetro, para a gente começar a pensar um pouco sobre os impactos, né, da escalada dos conflitos militares, especialmente no Oriente Médio, sobre o preço dos combustíveis aqui no Brasil. E também pensar um pouco sobre a questão do desenvolvimento nacional, sobre o que é necessário para a gente avançar no debate da soberania energética brasileira. Com os ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã, nós vimos o preço do petróleo explodir no mundo todo, né, e isso muitas vezes sendo utilizado como justificativa para um aumento abusivo dos preços combustíveis aqui no nosso país. Mas é importante a gente retomar também, na história recente do Brasil, durante os governos Temer e Bolsonaro, nós tivemos intervenções muito profundas sobre a cadeia produtiva dos combustíveis, né, do diesel, gasolina, do gás, e isso também tem a sua parcela de impacto relativamente maior nesse aumento que nós temos visto aqui, e é um momento importante para a gente discutir o que é necessário avançar, na verdade, de retomar o controle estatal, controle estratégico sobre a cadeia produtiva dos combustíveis no nosso país e qual a importância disso dentro do debate de soberania nacional. Um dos principais pontos abordados foi o impacto da privatização de parte da cadeia de produção e distribuição de combustíveis, o que, segundo o coordenador do Sindipetro, dificulta o controle dos preços em meio ao atual cenário de conflitos internacionais. Em função de uma decisão estratégica, ideológica, né, de competição e tal, a distribuidora, os postos de gasolina foram vendidos. A distribuição também foi vendida. Então, hoje, esse pedaço da cadeia do petróleo, né, dos combustíveis, ele não tem um controle direto do governo. Em alguns momentos, esse controle que existiu criou algum problema. A gente sabe, né, que o controle de preços, né, se ele for uma coisa muito exagerada, causa um desequilíbrio também. Mas, de alguma maneira, na maior parte do tempo, existiu uma convivência nesse sistema, né? Então, a gente está até aqui o pessoal que tem os postos de gasolina, tem muitos postos aí que têm 50 anos de idade. Então, nesse período, existia uma convivência, um sistema que funcionava. E até nessa questão da distribuição e dos postos, o outro malefício que aconteceu é a entrada do crime organizado na questão de distribuição. Porque quando você tinha a BR Distribuidora e você tinha os postos da Petrobras, existia um controle de qualidade, existia uma supervisão, pelo menos por parte do governo, né, desses postos, né? E com a privatização total, os postos, o crime organizado viu ali uma oportunidade de entrar e lavar dinheiro nesse ramo, prejudicando, inclusive, aqueles postos que são honestos, porque a gente viu na refinaria lá de Manguinhos, combustível adulterado, comprando combustível de fora e declarando que era petróleo, mas era combustível final, pagando menos impostos. Então, criou uma concorrência desleal, prejudicando toda essa estrutura que funcionava muito bem. Segundo a parlamentar, a iniciativa buscou esclarecer questões que impactam diretamente a vida da população,
como a política de preços dos combustíveis no país e a relação com o cenário internacional, além de quais medidas podem ser adotadas para evitar que esses efeitos econômicos atinjam os trabalhadores. Nós tivemos a participação aqui de pesquisadores, professores, também de representantes do movimento sindical, do Sindipetro, dos sindicatos frentistas, para a gente aliar quem está pesquisando, pensando, produzindo pesquisa sobre isso e trazer essas informações, esses dados importantes, e também quem está na luta do dia a dia nessas categorias que estão enfrentam diretamente essas contradições que se colocam entre as questões internacionais e nacionais. Então, hoje foi um momento importante para a gente fazer confluir essas ideias, esse debate e também elaborar uma síntese, né, em que nós precisamos avançar. E o que fica claro pela intervenção da mesa, nós precisamos avançar na retomada estatal, ou seja, retomada pela Petrobras, de caráter público, de toda a cadeia produtiva do petróleo, que a gente fala Petrobras pública, do poço ao posto. E esse é um compromisso que o presidente Lula tem assumido com o povo brasileiro e o nosso mandato tem atuado na tentativa de aproximar a população de Campinas dessas discussões tão importantes. O advogado Nilson Roberto Lucílio recebeu o título de cidadão campineiro em uma iniciativa da vereadora Paola Miguel, que reconhece a trajetória e os serviços prestados à cidade. A solenidade aconteceu por uma iniciativa da vereadora Paola Miguel. A honraria de cidadão campineiro, entregue ao advogado Nilson Roberto Lucílio, é concedida a pessoas que não nasceram na cidade, mas que prestaram serviços relevantes e contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento de Campinas, deixando um legado em suas áreas de atuação. Estou muito honrada, do Nilson ter aceitado essa honraria, o título de cidadão campineiro. Ele que fez tanto já pela cidade de Campinas e ainda tem feito muita coisa. Mas, começando do início, o Nilson é advogado que tem um currículo extenso aqui na cidade desde 1995. Mas ele chega a Campinas em 79. A cerimônia reuniu autoridades, familiares e amigos, celebrando a trajetória de quem ajudou a construir a história da cidade e agora recebe oficialmente o título de cidadão campineiro. Dizer que é uma honra poder fazer essa homenagem de título de cidadão campineiro para alguém que tem dedicado a sua vida, principalmente na saúde e aos o jeito petista de governar. Esteve junto com o Toninho, com o Isalene, esteve junto com o Demétrio, sempre olhando pela população, trazendo o seu conhecimento lá de Itápolis para a cidade de Campinas, para conseguir transformar a nossa cidade e pensar como que a gente poderia diminuir essas barreiras, esses limites, através do direito. O homenageado falou sobre a relação construída com Campinas ao longo dos anos e o significado do reconhecimento. Eu tenho muito amor por Campinas. Eu acho que eu tenho mais amor por Campinas hoje do que por Itápolis, É a cidade que eu cheguei para fazer faculdade em 79, a cidade onde eu me formei, na Faculdade de Direito da PUC. Muitos amigos que estão aqui hoje são daquela época, amigos dos bancos acadêmicos, do Padre dos Leões. E foi a cidade que eu comecei a estagiar, que eu comecei a trabalhar, que eu me casei, que eu tive os filhos. Meus filhos moram em Campinas até hoje, vivem aqui. E é uma cidade que eu amo muito. Eu estou muito feliz por receber o título de cidadão campineiro. É uma honra muito grande, é um privilégio que poucas pessoas têm, de sair de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade pequena, e poder construir uma carreira, uma vida numa cidade do porte de Campinas, uma cidade que é uma metrópole e que, como bem disse a Adelaide, eu tenho a honra de ter um escritório bem no Largo do Rosário, onde eu consigo visualizar e fotografar e participar das manifestações mais diversas da cidade. Então, é muito orgulho ter esse privilégio
e eu quero agradecer a todos por isso. Aprovado por unanimidade esse título de cidadão campineiro para aquele que já fez muito, mas ainda pode fazer muito mais. Alunos do 5º ano da Escola Municipal Elvira Muraro participaram do programa Câmara Educa, uma iniciativa da Elecamp, a Escola do Legislativo aqui da Câmara de Campinas. Eles conheceram as dependências aqui da casa, aprenderam sobre o funcionamento do Legislativo. Confira como foi. Com olhares atentos, os alunos da Escola Municipal Elvira Muraro conheceram de perto os espaços e o funcionamento da Casa de Leis. Eles foram recebidos por representantes da Escola do Legislativo e também pela vereadora Débora Palermo com o tema Bullying não tem graça. Eu acho que é muito importante trazer as crianças, os alunos, né, os adolescentes para essa casa, para conhecer o funcionamento dessa casa, saber como se discute política, como que acontecem os projetos de lei. E o Campinas Educa tem feito isso com muita destreza, tem sido um trabalho maravilhoso. E hoje o tema é o bullying, porque é o Dia Nacional de Combate ao Bullying. E é um tema de extrema importância e relevância porque o bullying é um mal que ainda assola muito a sociedade, traz muitas consequências. A criança ela não tem maturidade emocional nem psicológica para lidar com isso. E não é uma brincadeira. As pessoas tratam como mimimi, brincadeira, mas é uma extrema maldade. E não é raro você conhecer adultos que levam marcas ainda hoje da infância por conta do bullying sofrido lá atrás. Então nós temos que combater esse mal. E hoje nós estamos trazendo esse debate aqui para que as escolas, as OSCs, todo mundo tenha acesso a esse material e discuta nas escolas. Acho uma coisa bem chata, ficar xingando, batendo nos outros. O programa tem o objetivo de aproximar os estudantes do cotidiano político e mostrar que o entendimento das leis é fundamental para a construção de uma democracia. Eles conheceram o plenário, onde as sessões acontecem, aprenderam sobre as funções do Poder Legislativo, o papel dos vereadores, visitaram o acervo histórico, a biblioteca e também o estúdio da TV Câmara, para entenderem como a programação é transmitida para a população. Como nós somos uma escola municipal, a questão da legislação municipal está muito presente dentro das nossas escolas no dia a dia. Então, além de estar no conteúdo, né, no currículo, nós temos também a prática, né, das leis municipais, da diferença da rede estadual com a rede municipal. Tudo isso está dentro da escola. Por exemplo, a questão da merenda escolar municipal, onde os alunos não podem trazer a merenda, na escola estadual eles podem. Então essas diferenças a gente lida no dia a dia e também com relação ao conteúdo. Eu estou achando bem legal porque eu nunca vim aqui, né? Acho um espaço bem agradável e é isso. Por que é importante para a cidade? É importante por causa das leis, porque tem gente que não obedece lei, tem gente que obedece. Tem que cumprir as regras, né? Uhum. E sobre o bullying, o que você tem a dizer? Eu acho que é muito ruim para a sociedade, porque deixa a pessoa triste e tem uma convivência, deixa uma pessoa com uma convivência muito ruim.